rivalidade. Esta palavra e este sentimento tão comuns no esporte, também presentes, claro, na Fórmula 1. Em mais de 40 anos acompanhando a categoria, eu vi todo tipo de rivalidade. Teve Villeneuve contra Pironi, Hill contra Schumacher, Senna contra Piquet e outros inúmeros casos. Mas alguns desses duelos fizeram história. Desde quando comecei a acompanhar a Fórmula 1, Emerson Fittipaldi tinha como rival o já consagrado Jack Stewart, que, aliás, era meu grande ídolo. Eu me lembro o que senti quando comecei a conviver com Stewart. Esta foto, por exemplo, foi na piscina do hotel em Buenos Aires. Só que 1972 era o ano de Emerson. Ele ganhava tudo. Dominou o campeonato com tanta categoria que Stewart chegou a ficar fora de uma corrida para se recuperar de uma úlcera no estômago. Os jornais italianos, loucos por uma rivalidade, cravaram que a úlcera de Jack se chamava Fittipaldi. No final desse duelo, quem ganhou foi mesmo Emerson, evitando o tricampeonato do escocês. Mas foi sempre uma concorrência respeitosa entre dois adversários de pista e amigos na vida pessoal. Ainda nos anos 70, o duelo do frio e pragmático Niki Lauda contra o beberrão e baladeiro James Hunt rendeu bastante. O Lauda era o campeão de 75 e o Hunt herdou o lugar de Emerson na McLaren. Os dois, portanto, eram os favoritos para a temporada de 76. Mas de cara, o Lauda abriu grande vantagem. Só que o austríaco sofreu um grave acidente no Grande Prêmio da Alemanha e quase morreu queimado. Ele ficou afastado 43 dias, na verdade 2 corridas, e Hunt aproveitou para equilibrar o campeonato. A rivalidade foi acirrada pelas declarações de um e de outro aos jornalistas. Essa história foi contada mais de 30 anos depois, com o filme Rush fazendo sucesso ao relembrar esse confronto. Na última prova do ano, no Japão, sob chuva torrencial, Lauda, que já tinha escapado da morte 3 meses antes, preferiu desistir da briga. Então, com um modesto 3º lugar, Hunt conquistou seu único título mundial. Por mais que fossem pessoas radicalmente diferentes, os dois acabaram se tornando amigos. 10 anos depois, Nelson Piquet chegava a Williams com o status de piloto número 1. Mas um acidente de estrada deixou Frank Williams, o dono da equipe, tetraplégico. A contratação de Piquet tinha sido uma decisão dele, Frank Williams. Mas o sócio da equipe, Patrick Head, que assumiu o controle, resolveu apostar em um piloto inglês campeão do mundo. A Williams tinha o melhor carro do ano e várias vezes Nigel Mansell foi beneficiado pela equipe em prejuízo de Piquet. Desse ambiente nasceu outra rivalidade histórica. Mansell e Piquet disputaram palmo a palmo o título de 1986 com Alain Prost. Numa época em que a Fórmula 1 não era informatizada, o Nelson passou a guardar para ele só as informações sobre o acerto de carro. Mansell era péssimo nisso. Ele só sabia acelerar. A política da Williams deu errado. Piquet e Mansell brigaram tanto entre eles que os dois ficaram sem o título. Alain Prost, que era a zebra nessa briga, acabou sendo o campeão. No ano seguinte, o Piquet sofreu aquele grave acidente em Imola e passou a ter dificuldades até para dormir. Ele mesmo diz, ainda hoje, que na época se tornou meio segundo mais lento do que Mansell. Inteligente, ele decidiu então correr taticamente para marcar pontos, enquanto Mansell só pensava em acelerar. No GP da Inglaterra, o inglês correndo em casa, mesmo sob o risco de acabar o combustível, partiu para cima do Piquet. Procurou de um lado e do outro, botou Mansell. Nelson Piquet vai para cima dele, tenta, Mansell pula na frente. Empolgada com Mansell, a mídia inglesa fez campanha aberta contra o Piquet. Mas as coisas viraram a favor do Nelson, que com sorte e inteligência enfileirou 3 vitórias em 4 corridas e arrancou para o título. O Nelson ainda jogou com suas provocações para tirar Mansell do sério. O inglês sempre foi um piloto muito veloz, mas estabanado até nas vitórias.
A regularidade do Piquet o deixou com o título de 87 bem encaminhado. E o Mansell se sentiu tão pressionado que acabou sofrendo um acidente nos treinos do Japão, penúltima prova do ano. Ele alegou não ter condições de correr e voltou para a Inglaterra. Piquet, que nem acreditou muito nessa história do Mansell, tornou-se então tricampeão mundial. Em 1988, outra rivalidade, e esta, certamente a maior da história, explodiu entre Ayrton Senna e Alain Prost. Os dois fizeram da McLaren o time dos sonhos e ganharam 15 das 16 corridas daquele ano. O Senna era visivelmente mais rápido, mas o Prost era mais calculista. Em Portugal, Prost espremeu o Senna na grama após a largada, e o brasileiro deu troco apertando o francês contra o muro. Ali começou a ser quebrada a harmonia da equipe McLaren. No ano seguinte, 89, como vocês já viram em outro episódio nessas nossas histórias, o que era rivalidade se transformou em guerra. Os dois pararam de se falar e o Prost foi tricampeão jogando o carro para cima do Senna no Japão. No ano seguinte, os dois correram em equipes separadas. Com Prost na Ferrari e Senna na McLaren, os duelos continuaram e a rivalidade só aumentou. Quis o destino que a decisão do campeonato acontecesse na mesma pista do entrevero entre eles no ano anterior. Era a chance que Senna esperava para dar o troco. Ao atropelar o Prost na primeira curva, na mesma Suzuka, Senna se tornou então bicampeão. Depois de novos duelos na temporada de 93, finalmente a bandeira branca da paz foi levantada. Na corrida de despedida do Prost na Austrália, o Senna fez questão de puxar o francês para o alto do pódio. Senna de novo puxa o Prost. Essa era a imagem que precisava acontecer na Fórmula 1. Esta seria a última vitória do Ayrton e aquela foi a imagem definitiva que restou da maior rivalidade da história da Fórmula 1. Nos últimos anos, a Fórmula 1 tem vivido uma nova rivalidade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O curioso deste duelo é que os dois foram amigos na infância e começaram juntos a correr de kart. Mal sabiam eles que anos depois disputariam não apenas freadas e curvas, mas a preferência de uma equipe. Este abraço fraterno no pódio do Grande Prêmio da Austrália de 2008, o primeiro de Rosberg na Fórmula 1, é quase impensável se repetir hoje. Hamilton chegou à Mercedes em 2013 para se juntar a Rosberg. Em 2014, a equipe criou um carro vencedor e isso foi o suficiente para explodir essa rivalidade. Os vários acidentes entre os dois deixaram a direção da Mercedes de cabelo em pé. Até o Niki Lauda, que sabe bem o que é uma disputa acirrada, se irritou com as batidas de seus pilotos. Hamilton foi campeão em 2014 e 2015. Mas o Rosberg conseguiu renascer em 2016 e conquistou seu primeiro título. Nico Rosberg realiza o sonho do Campeonato Mundial de Fórmula 1. 5 dias depois de conquistar o título, Rosberg surpreendeu o mundo anunciando a sua aposentadoria aos 31 anos de idade. O alemão disse que estava satisfeito por ter conseguido realizar o seu sonho e queria se dedicar mais à família. Uma outra leitura dessa decisão de Rosberg mostra que ele simplesmente se cansou da pressão que existe em cima de um piloto da Fórmula 1, especialmente após uma rivalidade extrema como foi a desse ano com Lewis Hamilton. As brigas na pista são a essência do automobilismo. E uma disputa como essa entre Hamilton e Rosberg faz bem à Fórmula 1. E eu ainda espero, nos próximos anos, assistir a outras grandes batalhas. Quem ganha com isso somos nós, torcedores e fãs da velocidade. Nico Rosberg, o merecido, o justíssimo campeão mundial de Fórmula 1 2016.